Boa tarde, pessoal. Eu sou Antônia Alves de Souza. Eu venho falar um pouco da TRG. Sou terapeuta da TRG. Estou usando um jaleco branco personalizado. Tem o nome da TRG, tem aqui ó, o emblema da TRG. Estou usando esse jaleco branco, que é representando a TRG. Eu sempre uso, para atendimentos. Estou usando uma calça bege, por baixo estou usando uma camisetinha amarela, estou usando um salto branco. Sou de pele parda e tenho cabelos pretos. Eu nasci no interior do Pernambuco, numa cidade chamada Uricuri, porém eu fui registrada em Bodocó. Aí no meu documento é como se eu fosse de Bodocó. Eu morei no sítio Serrinha, que é um sítio, faz parte de Pernambuco, é bem no interior, é um sítio que é uma serra lá. Eu vivi minha infância nesse sítio, chamado Sítio Serrinha. Eu comecei a estudar aos 10 anos de idade. Eu fiquei sem pai aos 2 anos. A minha mãe tinha mais 6 irmãos, além de mim. A minha mãe depois casou novamente e eu trabalhava na roça desde pequena. Trabalhava com mandioca, plantando café, plantando mandioca, café não, milho, era milho, plantava milho, feijão, plantava mandioca. A gente vivia muito também de fazer farinha, casa de farinha. Então, aos 10 anos de idade eu comecei a estudar, estudava muito pouco, porque tinha que trabalhar em roça. Antigamente, gente, não tinha Bolsa Família, não tinha muito essas bolsas que tem hoje em dia. A gente tinha que se virar, trabalhar para ter o pão de cada dia. Então, aos 14 anos de idade eu perdi minha mãe, eu fui ser adulta aos 14 anos, já me sinto vitoriosa. Aos 14 anos eu já me sentia o máximo, assim, aos 15, porque aos 15 eu comecei a reprocessar o luto da minha mãe, entender porque que minha mãe faleceu, que até eu fiquei 1 ano para poder entender porque que minha mãe faleceu. Então eu não tive apoio familiar, não tinha apoio. Trabalhava nas casas das pessoas e às vezes em troca de comida e para estudar também. Ganhava um pouco de dinheiro, outras pessoas só eram em troca de comida. E eu trabalhava há algum tempo, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Teve um tempo que eu trabalhava meio período e estudava meio período. Gente, por que eu tô falando um pouco da minha história de vida primeiro? Para mim falar da TRG, primeiro eu tenho que falar um pouco da minha história de vida. Por quê, gente? Eu escolhi a TRG exatamente por isso. Porque para mim escolher a TRG foi para mim buscar os meus traumas de infância. Porque que me incomodava trauma de infância? Muitas vezes eu ia fazer alguma coisa e não dava certo. Eu não sabia que estava ligada à infância. Na minha cabeça, as coisas da infância não ficavam interligadas no meu presente. E assim, tudo que você passa na infância está interligado ao seu presente. O seu futuro, o seu presente é construído através do seu passado. Então, tinha muitas coisas que me desmotivava e eu não sabia o porquê. Então, eu busquei cursos de autoconhecimento. Eu fui em Santos, Sorocaba, São Vicente. Eu fiz alguns cursos no Treinamento Você, Baixada Santista. Quem quiser pesquisar, Treinamento Você, Baixada Santista, dá um curso de autoconhecimento. Eu fiz uma formação também em PNL, nesse Treinamento Você. Ajudou bastante e assim eu comecei a esclarecer, entender várias coisas, me ajudou bastante. Porém, fiz vários cursos, Sorocaba, São Vicente, São Paulo, e mesmo assim ainda tinha alguns traumas, tinha algumas coisas que não era para ter. Eu não estava entendendo por que acontecia aquelas coisas comigo. Aí depois eu fui entender. Fui fazer a terapia TRG, eu descobri no Facebook. Essa terapia TRG, eles são de Recife. É o Jair que dá essa terapia, dá cursos, e assim, é cientificamente comprovado que a terapia TRG é o reprocessamento generativo e assim, é de resultado. E por que eu tô falando que é de resultado? Eu apliquei em mim primeiro, e assim, eu também passei numa terapeuta.
Além de eu fazer o autorreprocessamento, eu melhorei de vários traumas, eu também passo numa terapeuta. Eu passei na terapeuta para poder entender os meus traumas e assim, zerar mesmo esses traumas, para não deixar eles me incomodar mais hoje. O trauma do passado não pode estar me doendo mais. Se você está vivendo com mágoa, se você está vivendo com ansiedade demais, tem ansiedade que é muito excesso de ansiedade, é muito excesso de informação, a ansiedade. E a depressão é excesso de pressão, é muitas mágoas de muito tempo. Então, se você está vivendo com ansiedade, se você está vivendo com depressão, marca uma terapia. Se você tem muitas mágoas da infância, se você tem traumas profundos da infância, eu trato pessoas que têm depressão, ansiedade, pessoas causas de abusos, eu também trato causas de abusos, pessoas que sentem inferior, eu consigo trabalhar. Gente, para mim estar trabalhando com a TRG, eu tive que me conhecer profundamente, eu tive que tratar os meus traumas e não era poucos meus traumas. Eu ainda pretendo escrever um livro. No momento eu estou focada na terapia TRG, porém eu ainda pretendo escrever meu livro, na verdade já está quase todo escrito, porém eu preciso de um tempinho mais para terminar ele e também uma grana a mais, né? Porque o pessoal acha que, é porque é terapeuta, já tá rica. Não, gente, eu comecei tem alguns meses, vai fazer acho que ano que eu tô trabalhando com a TRG, agora que eu comecei a divulgar mais e eu pretendo me aprofundar. Estou fazendo o Master, que é um curso avançado em traumas